E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e vou trazer para vocês hoje aqui uma aulinha sobre fração. É isso aí, nós vamos ver agora o que é uma fração, bem no início, introdução à fração, certo? Mas antes de começar, queria dizer para você o seguinte, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e para a gente começar, roda a vinheta. Bom, pessoal, muita gente se pergunta, bom, fração, o que é, onde vivem, do que se alimentam, né? Ela morde, será? Ou é de comer? Não, né? Fração é simples. Vamos imaginar que nós tenhamos o seguinte, algo que está inteiro, uma folha, uma pizza, um chocolate, uma bolacha, um bolo, qualquer coisa que esteja inteira. E nós queremos dividi-la em partes iguais. Nós vamos usar então frações para representar essas partes que nós vamos usar ou, né, não usar. Vai depender muito do contexto que a gente vai estar estudando. Então olha só, imagina aqui, ó, eu tinha uma tira de papel e eu parti a minha tira ao meio, certo? Eu vou usar essa parte aqui da tira como exemplo. Essa parte aqui da tira, ela é considerada, ela é chamada de 1/2. Ou seja, metade da minha tira. Ela é uma fração de 1/2. Olha só, eu coloquei aqui que ela é uma parte de um total de 2. Como assim? Olha só, eu tenho aqui 2/3, por exemplo. Isso aqui se chama numerador. E esse daqui, denominador. Bom, o denominador vai me mostrar em quantas partes iguais o meu inteiro foi dividido. Nesse caso, o meu inteiro está dividido em 3 partes, igual eu tenho nesse exemplo aqui, 3 partes iguais. O que o meu numerador significa? O meu numerador ele vai estar demonstrando a quantidade dessas partes que nós estamos considerando. Então nós estamos considerando aqui 2 de 3 partes exatamente iguais. Ou seja, 2/3. Aqui nós teríamos 1/3, 1/3 e 1/3. 1/3 mais 1/3. Nós temos aqui representado então que chamamos de 2/3. 2 partes de um total de 3, divididas em partes exatamente iguais, beleza? Fração são partes exatamente iguais. Olha só, temos o seguinte também. Aqui, o meu inteiro, eu dividi em 4 partes. 4 partes exatamente iguais. Então eu posso dizer que cada uma dessas partes representa 1/4 do meu inteiro, ou seja, um pedacinho de um total de 4. Se por um acaso nós formos preencher aqui 3 desses quadradinhos, apenas um que nós não vamos utilizar, que fração representaria isso aqui? Né? Aqui, ó, a gente chama de 1/3. Deixa eu só escrever. E aqui nós teríamos então essa fração, chama-se 1/4. Mas no total aqui nós teríamos 3 partes de um total de 4. Ou seja, nós teríamos aqui 3/4 de fração. Por que 3/4? Porque nós estamos usando 3 partes, considerando 3 partes de um total de 4 totalmente, exatamente, perfeitamente iguais. Porque fração, a gente divide o nosso inteiro em partes exatamente iguais. Quer ver? Vamos considerar
que João e Pedro foram numa pizzaria. Lá na pizzaria, a pizza foi repartida, né? Meu desenho não está corretamente, mas ela foi repartida em 8 partes exatamente iguais. O meu aqui ficou um pouco torto. Vamos dizer que cada uma dessa parte, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada uma dessas partes representa 1/8 da pizza. Cada uma delas, tá? 1/8. Olha só, 1/8, 1/8, 1/8 e 1/8. Vamos dizer que João e Pedro comeram ao todo 3 fatias de pizza. Então eles comeram 3 fatias. Vamos dizer aqui. Comeram as 3 fatias. Se perguntar qual é a fração que representa a quantidade de pizza que Pedro e João comeram, nós vamos dizer que vai ser então 3/8. Eles comeram 3/8 de pizza. E se eu perguntasse para você, certo, eles comeram 3/8 da pizza, eles comeram 3 fatias, num total de 8. E quanto sobrou? Bom, sobraram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, sobrou 5/8 de pizza. E é óbvio que o Pedro e o João vão pedir para embalar, para levar embora, para comer depois. Certo? Então essa é a ideia. Fração, a gente tem algo que é inteiro. Se a gente repartir ela exatamente em partes iguais, né, isso vai ser representado no denominador, na parte de baixo. Pode ver, foi repartido em 8 partes iguais, o denominador é 8. 3 partes iguais, o denominador é 3. 2 partes iguais, 2. 4 partes iguais, 4. Beleza? E agora eu vou apagar aqui bem rapidinho e vou trazer mais um exemplo pra gente. Vamos lá? Vamos lá, então olha só. Aqui tá tudo em branco porque eu quero falar com vocês o seguinte. Vamos pensar lá. Seu Miguel. Seu Miguel, ele tem 4 netos. E ele tem uma barra de chocolate. Vamos desenhar a barra de chocolate aqui. Isso aqui é a nossa barra. A barra é repartida da seguinte maneira, né? Em tabletes. E ele quer repartir igualmente entre os seus netos. Bom, seguinte. Quanto de chocolate cada um dos seus netos vai receber? Essa é a pergunta. Bom, a gente vai olhar o seguinte. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Certo? Então cada pedacinho desse aqui vale 1/8. 1/8. E assim vai. Nós podemos dizer então que cada um deles vai receber 2 quadradinhos, certo? Então cada um deles vai receber o que equivale a 2 quadradinhos. Dessa forma, nós vamos representar isso aqui como ficou muito feio aqui, 1/4, ó, 1/4, 1/4 e 1/4, porque cada um recebeu 2 quadradinhos, ou ainda eu poderia representar desta forma aqui, olha só, também equivale a 1/4, cada um deles recebeu 2 quadradinhos, beleza? Então eu posso representar dessa forma, ele vai dividir a barra e cada um vai receber então 2 quadradinhos da barra, o que equivale a 1/4 da barra total. Vamos ver agora a questão de nomenclatura das frações. Então, sobre a nomenclatura, a gente está falando muito de 1/2, 1/4, 1/8, mas será que é sempre assim que a gente vai chamar? Vamos ver então aqui alguns exemplos, olha só. Né? Então, ó, 1/2.
pode ver que a gente não está falando 1, 2, né? Ou 1 segundo, né? Então a gente fala 1/2 porque está falando sobre a metade de algo. 1/2 representa a metade. Se eu juntar aqui, ó, 1/4, esses dois 1/4 aqui, e esses dois aqui, a gente vai ter 1/2, né? Depois, a gente vai ter 1/3. E depois, 1/4, ó. Aí vai começar quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Quer ver? 1/5. Ó. 1/6. 1/7. 1/8. Eu quero mostrar pra vocês aqui quando que vai mudar isso, ó. 1/8. 1/9. E agora temos o seguinte, ó. 1/10. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Beleza, a gente chegou em 1/10. E agora, qualquer outro valor que não seja nenhum desses aqui, né? E nem múltiplos de 10. Como assim múltiplos de 10? 1/100, 1/1000, 1/1000, né? Então a gente vai falar, ó, 1/10, quando for 100, 1/100, quando for 1000, 1/1000 e assim por diante, tá? Então olha só, mas quando não for nenhum desses tipos de casos, a gente vai falar o seguinte: 1/11 avos, tá? 1/11 avos. O que que acontece? Nós temos aqui 11. A gente não vai falar, 1/11, né? Não, a gente fala 1/11 avos. Olha só. 1/15. Opa. Eu ia escrever o número. 1/15 avos, né? E como eu falei, se for 100, 1/100 e 1/1000 aqui. Então o que vai acontecer aqui, ó? Nós temos 1/100, 1/1000. Então o meu inteiro foi dividido em 1000 partes e eu estou considerando apenas uma dessas partes. Ele foi dividido em 100 partes e eu estou considerando apenas uma dessas partes, em 15, em 11, em 10, em 9, até, né, chegar ali. Se tiver 1/1, ele é um inteiro, porque 1 dividido por 1 é 1, então não faz diferença. Beleza, pessoal? Então fração é algo que era inteiro e foi repartido em partes exatamente iguais. E as partes que a gente considera estão no numerador e as partes que ele está dividido ao todo estão no denominador. Então, se o denominador é 10, significa que o meu inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Se o numerador é 3, significa que a gente está considerando apenas 3 dessas partes. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula e espero vocês aí na próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima.